Pessoal, pronto aí para mais um episódio? Você já deve ter ouvido que o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Sabe por que várias pessoas têm um potencial enorme, mas não acaba explodindo na vida, não acaba tendo sucesso? Pela falta dos relacionamentos. Grande parte das coisas que a gente vai alcançar na nossa vida, né, é responsabilidade dos relacionamentos que a gente vai desenvolver. Então, de novo, os relacionamentos que nos trouxeram até aqui não vão nos levar para os novos patamares. Então, se você quer saber mais sobre networking, fica ligado aí nesse episódio. Ó, pessoal, e antes da gente realmente iniciar esse episódio, eu vou vir aqui fazer uma coisa que até o momento eu não fiz tão insistentemente, que é o quê? Ser mendigo de like e compartilhamento. Porque a gente tem que seguir a regra do jogo e parece que isso é o que funciona mesmo. Se você já viu algum vídeo meu aqui, se eu agreguei valor na sua vida, eu te ensinei alguma coisa importante, me ajuda também. Vai lá, curte, compartilha, comenta, divulga para outras pessoas. Se isso for importante para você, eu tenho certeza que pode ser para outras pessoas. E você fazer isso aqui, se aumentar a relevância do canal, isso ajuda a chegar em mais pessoas e eu continuar esse trabalho aí, tá bom? Então vamos lá que esse episódio está top. Então, pessoal, nesse episódio a gente vai falar sobre networking. Se a gente for fazer uma tradução literal, é rede de relacionamento. Tá? A gente falou nos episódios lá para trás, acho que foi entre os primeiros 10 episódios, sobre a questão de amizades. Lembra que a gente tinha 3 círculos de amizades diferentes: os amigos íntimos, os necessários e os estratégicos, que é a maior quantidade. Esses amigos estratégicos são a nossa rede de relacionamento, que é o network. O que quer dizer? São pessoas que a gente tem acesso para poder perguntar, para pedir algum favor, para fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Muitas das coisas que a gente vai alcançar na nossa vida diz respeito às pessoas que a gente vai conhecer. O que quer dizer? As pessoas que a gente já conhece nos trouxeram até esse determinado nível. Mas para a gente avançar, a gente precisa conhecer pessoas novas, que é justamente aumentar essa rede estratégica, esse network. Né? Tem uma frase famosa que fala assim: a pessoa que você vai ser ano que vem vai depender das pessoas que você conhecer e dos livros que você lê. Então, a gente já falou aqui também no episódio sobre a importância de livros, e agora a gente vai falar sobre network. Além dessa questão de rede de relacionamento, tem uma analogia que eu já vi que eu achei muito interessante, que é você pensar em 2 engrenagens. Então o network é a união de 2 engrenagens. O que quer dizer? São 2 pessoas que, quando se encontram, fazem as engrenagens andarem. O que quer dizer? Eu não posso chegar a querer me aproximar de uma outra pessoa se eu não tiver nada para oferecer para ela. Então o network é sempre uma troca, onde os 2 estão encaixando pedaços que faltam no outro para poder fazer a roda girar. Então esse é um dos primeiros pontos quanto à questão networking. Networking não é uma questão de eu me associar aos outros puramente pelo interesse, pelo benefício próprio, mas sim por interesses mútuos. Então uma relação de partilha, onde eu vou ajudar o outro, consequentemente o outro vai me ajudar. Essa questão de network, ela pode levar a gente para resultados exponenciais. Então, quando a gente fala dos círculos de amizade, os nossos amigos íntimos são aqueles que estão com a gente, mesmo sabendo as nossas partes ruins, estão nos dias mais difíceis, né? Os necessários são aqueles que estão mais próximos da gente, pode ter algum interesse, e esses estratégias, eles têm algum tipo de interesse. Então, é importante a gente deixar claro que essa rede de relacionamento ela é baseada em interesses múltiplos, né? Tanto da pessoa que está se relacionando, quanto da gente mesmo. Então, quando eu estou pensando em abranger, em aumentar minha rede de relacionamento, justamente para eu ter novos acessos, ter novos conhecimentos, novas informações, o primeiro passo que a gente tem que pensar é que precisamos agregar valor. A gente tem que entregar alguma coisa para o outro. Então, o primeiro passo para você fazer network é sempre você entregar alguma coisa de valor para o outro. Então, a gente não está falando só de presente. Pode ser presente, sim. Mas pode ser uma ideia, pode ser tempo, pode ser atenção, pode ser um insight, pode ser um tipo de serviço diferente. Então eu vejo na minha vida que eu usei muito de networking para estar onde eu estou. Algumas vezes isso acabou acontecendo naturalmente, de maneira até inconsciente, mas de alguns anos para cá eu vim fazendo isso consistentemente e de maneira muito intencional. Eu vou até abrir o jogo para vocês de algumas situações que eu acabei utilizando isso, porque eu já li vários livros sobre esse tema, já fiz curso sobre network, já fui em eventos de network, justamente porque é uma habilidade para a gente poder estar treinando. E é igual que quando eu vou gravar um episódio, né, várias pessoas falam assim: mas faz um evento, faz um episódio sobre networking. Né? Aí eu aproveito a oportunidade, porque é um conhecimento que eu já tenho, eu já poderia fazer ele direto, mas é uma oportunidade para eu melhorar ainda mais.
Então o que eu fiz? Uma outra pessoa tinha comentado comigo que tinha lido um livro sobre network, tinha gostado, e eu não conhecia ainda, né, que é o livro Negro do Network. Eu fui lá e li ele. Por quê? Porque ele complementou algumas sacadas a mais para outras áreas da minha vida, inclusive para o episódio também. E assim a gente vai tendo uma melhora contínua, além do fato de eu ter que sintetizar todo esse conhecimento aqui para passar para vocês. Então acaba que eu vou aprendendo sempre mais também. Então, para falar, por exemplo, da importância de se associar a pessoas para nós irmos para novos níveis. Então a gente tem que estar em ambientes diferentes, né? Então eu mesmo, hoje eu estou aqui em Brasília, né? Eu tenho diferentes tipos de atuação e profissões diferentes. E como que eu cheguei nisso? Teve um momento que foi um ponto de inflexão na minha vida, que eu usei de network, mas de maneira relativamente inconsistente, assim, inconsciente, né? Inconsciente, aonde eu fui para um evento de um curso que eu não precisava ir. Aí eu digo que aí foi a mão de Deus pesando mesmo, né? Porque eu não fui lá pensando que eu ia conhecer alguém nem nada, né? Mas eu fui para um evento que eu não precisava ir, conheci várias outras pessoas, e aí eu pedi indicações das pessoas. Falei, eu quero saber quem que é o melhor implantodontista do Brasil, porque eu decidi que eu vou fazer especialização de implante e eu quero fazer com o melhor que tem no Brasil. Aí uma das pessoas me falou, inclusive ele está aqui fazendo esse curso também. Me apresentou, né? Parece que foi meu mentor por vários anos. E aí ele tinha uma turma que estava começando a especialização no próximo mês, né? E era em Brasília, não conhecia ninguém aqui em Brasília, eu estava no interior do Paraná. E eu falei, não, eu tô dentro da turma, eu dou um jeito, eu me viro, eu vou para Brasília para fazer o curso. É um curso de 26 meses, né? Indo todo mês de Francisco Beltrão, interior do Paraná, para lá, né? Para cá, na verdade, né? Que hoje eu moro em Brasília. Então veja, isso teve uma transformação muito grande na minha vida. Por quê? Foi uma maneira que eu fui para um evento, conheci uma pessoa que eu não conhecia, eu estava pronto para fazer curso em Goiânia, era em outro local, e isso mudou de eu ir fazer o curso em Brasília. Quando eu fui fazer o curso em Brasília, então primeiro, eu sempre me dediquei muito como aluno, e esse curso que eu fui, que eu conheci essa pessoa que era em São Paulo, era sobre um procedimento. E esse procedimento eu não queria ir nesse curso porque eu já sabia fazer ele, né? Mas esse professor que estava lá, né, que foi meu mentor por muitos anos, o que acontece? Ele não gostava tanto de fazer esse procedimento. E aí a gente conversando e eu falando que eu fazia isso rotineiramente, um dia ele falou assim, você não quer fazer para mim aqui no consultório quando você vem para especialização? Né? Ele falou assim, você vem para especialização, você estende um pouquinho os dias e faz alguns casos que tem para operar aqui. Eu falei, claro, pode deixar eu faço, e não botei questão de valor nem nada, né? Quanto a isso. O que eu estava usando nesse momento? Eu estava usando um recurso que eu tinha, que era dominar uma técnica cirúrgica, que era um pouco mais chata e tal, que outra pessoa não gostava de fazer. Eu me dispus a fazer ela, independente do preço que eu ia receber ou qualquer coisa assim. Então o que eu estava fazendo nesse momento? Eu estava agregando valor, ao mesmo tempo que servia num teste. Será que eu era bom mesmo para executar o procedimento ou não? E à medida que eu fui agregando valor, cada vez mais essa pessoa foi me chamando para estar junto com ela. Tanto que depois eu acabei trabalhando no curso junto, conjunto, na clínica, a gente teve umas diversas parcerias. Mas como que foi sendo criado isso? Foi por meio de agregar valor. Então hoje eu tenho minha clínica em Brasília, tenho minha família aqui em Brasília, construí a minha casa aqui, tenho as minhas empresas aqui, tudo por conta de uma pessoa que eu conheci, que foi que me trouxe para Brasília. E detalhe, por meio dessa pessoa, que era uma pessoa influente, eu pude sentar em diferentes mesas, né, da minha profissão, da minha área como cirurgião dentista, onde eu fortaleci ainda mais o meu network. Então essa pessoa serviu de ponte para me apresentar diretamente e me validar para outras pessoas. Quando eu era apresentado para essas pessoas, o que eu sempre pensava fazer, e agora já de maneira mais consciente? Agregar valor. Então, por exemplo, tinha uma professora e de repente ela falava assim, eu acho muito difícil conseguir editar os vídeos de cirurgia porque toma muito tempo. O que a pessoa estava fazendo? Ela estava levantando uma deixa, né? Levantando um ponto que era assim, eu tenho um problema para resolver e estou com dificuldade. É justamente onde eu posso agregar valor. O que eu fazia? Eu ia lá, não sabia editar vídeo, eu ia lá, comprava um curso, aprendia a editar vídeo e falava assim, você quer que eu edite os vídeos para você? Eu faço para você, eu tenho mais tempo livre que você, eu consigo fazer isso para você sem problema, você vai me passar o feedback. E aí eu fazia, aí o que acontecia? Agreguei valor para a pessoa, e isso naturalmente gera o gatilho de reciprocidade. Então a pessoa, ela fica também, te permite ter mais acessos e ter uma contrapartida. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei do vídeo, fui lá, editei os vídeos. Aí o que acontecia? Quando chegava um caso para mim, que eu não dominava tanto, que era um pouco mais difícil, o que eu fazia? Eu ia lá e perguntava para as pessoas, tô com um caso aqui, você pode me ajudar a planejar? Eu vi que você vai ter um curso aí, eu queria fazer. A pessoa, não, vem para cá que você nem vai pagar o curso, ou vou te dar tanto por cento de desconto, por exemplo, né? Então veja, usando a rede de relacionamento que eu fui criando ao longo do tempo. Então o ponto-chave para ter relacionamento é
você agregar valor antes. Então é pensar em ajudar o outro. Primeiro ponto é isso, ajudar. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode fazer isso esperando nada em troca. Isso tem que ser um mindset nosso de ajudar os outros, seja com conselho, com tempo, com escuta, com presente, com alguma coisa do tipo. Por que não esperar nada em troca? Porque a gente está o tempo todo fazendo relacionamento, em todas as áreas, não é em locais específicos. Se a gente esperar o local específico para estar fazendo isso, a gente está sempre perdendo oportunidades. E assim, você você agrega esse valor para 100 pessoas, de repente uma, duas só que vai dar resultado, que vai te trazer um dia um retorno. Só que, como eu falei, esse retorno pode ser exponencial, você não consegue mensurar o quanto que isso vai impactar. Por exemplo, quando eu pensei em ir lá no curso, eu nunca tinha pensado a reviravolta que poderia dar na minha vida isso, né? Hoje, quando eu vou para oportunidades assim, eu também não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tem um potencial muito grande, né? Antes eu nem via nesse potencial todo que tinha no relacionamento. E muitas pessoas têm bloqueio justamente por conhecer pessoas novas, porque é sair da zona de conforto, é se expor, é ter riscos, e naturalmente a gente tem que entender isso. Daqui a pouquinho a gente trabalha mais sobre esse assunto. Mas o que quer dizer? A gente estava falando aqui de não... você obviamente tem interesse, né? Mas você não está esperando um retorno direto disso aí. Então, quando a gente falou várias vezes já aqui nesse canal sobre estarmos com pessoas que têm o resultado que a gente gostaria de estar, você está naquele ambiente, você está querendo ficar próximo das pessoas. Como que você faz para ficar mais íntima delas, para você ter mais informação, aprender mais? Primeira coisa é pensar em servir. Está lá na Bíblia, maior é o que serve. Então você tem que pensar o quê? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão ao meu redor? As pessoas que eu quero me aproximar. Porque aí naturalmente você vai se aproximando, as pessoas vão tirando as barreiras que todo mundo naturalmente tem e vão trazendo você para mais perto, porque você se torna uma pessoa de valor, né? Porque você agregou valor antes. E aí, naturalmente você está aprendendo, mas tem pessoas que você faz isso e que não vai ter retorno. E qual é o ponto? Se a pessoa faz pensando só no retorno, assim, não, eu vou fazer tal coisa porque a pessoa tem que me resolver tal questão, tem que me abrir tal oportunidade. Quando se faz já pensando, somente no interesse daquele retorno específico, seja, por exemplo, uma relação comercial, você quer fazer relacionamento, você quer vender um produto, quer vender alguma coisa, isso não flui tão natural, outra pessoa ela percebe, acaba que o tiro sai pela culatra. Então qual que é o ponto? A gente tem que tentar criar relacionamento, criar amizade. Então é servir o outro para você estar mais próximo, para você poder criar amizade e relacionamento, lembra aquele ciclo de amizades estratégicas? E com base nisso, naturalmente, os benefícios vão se acontecer, né? Então, o primeiro ponto é fazer justamente agregar valor. Outra coisa, sem esperar nada em troca. Terceiro ponto, fazer isso de maneira consistente em vários ambientes, né? Aí eu vou entrando no que eu comentei, que muitas pessoas têm bloqueio. Muitas pessoas não querem interagir com outras pessoas, né? Então, primeiro, eu já dei motivos aqui. Se você quer ir para um novo patamar, você quer ser acima da média, você tem que se relacionar com novas pessoas, você tem que se relacionar com novos ambientes, né? Isso vai gerar um desconforto? Sim, mas você tem que saber que nesse desconforto é onde mora o crescimento. E aí a melhor coisa de você fazer é ir pequeno. Porque as pessoas falam assim, eu queria contatar uma pessoa que é muito famosa, que inclusive existe um conceito que é, você está a 6 pessoas de distância de qualquer pessoa do mundo. Então se você for ligando fulano, que conhece ciclano, que conhece beltrano, com 6 pessoas você chega. Eu desacreditava disso, mas por fazer vários testes, eu vi que realmente é possível, né? Eu mesmo, não posso contar agora porque não aconteceu, mas, por exemplo, eu estou a 2 pessoas de uma pessoa muito importante que um dia eu achei que seria impossível eu chegar nela, né? Então, realmente, essa questão dos 6, ela realmente acontece. Mas veja, eu não preciso pensar, eu tenho que chegar naquela pessoa. Eu digo assim, quem são as pessoas próximas de mim que eu não tenho relacionamento? Por exemplo, você trabalha numa empresa. Quantas pessoas não tem na empresa que você não conhece o que elas fazem, não conhece a história delas, não sabe no que você pode ajudar elas e o que um dia elas podem te ajudar. Então, tudo é um teste, tudo é um treino, né? Para você estar em mesas importantes, você tem que ter treinado pequeno. Então, você tem que treinar ser simpático, parecer confiável, agregar valor, primeiro de maneira pequena. Lembra lá, o primeiro episódio é o MVP, que é o mínimo viável do produto. A gente tem que fazer isso com o network. Então, começar falando com as pessoas mais próximas que você tem e cada vez você ir ampliando mais essa rede. Outra coisa é que a gente falou que tem que ser intencional. Então, eu tenho que estar pensando o seguinte, eu vou me associar, eu quero chegar em a pessoa X.
tá? 2 ciclos, por exemplo, de relacionamento, dos relacionamentos que eu tenho hoje. Qual que é o meu objetivo? É conectar por conectar com a pessoa? Não, a gente tem que ter um objetivo em mente. Então, por exemplo, no episódio passado, a gente falou sobre a questão de família aqui, certo? Então, olha só, por que eu queria, por exemplo, chegar mais próximo, estar mais próximo do Lucas Pontes? Por quê? Porque ele era uma referência para mim, né? É uma referência para mim sobre criação de filhos. Por quê? Porque eu vi ele numa palestra, ele falando várias coisas que eu achei super interessante, inclusive aquela história que ele contou do Cauê, do filho dele, lá por último. Eu falei, cara, eu quero estar mais próximo dele. Como que eu faço para fazer isso? Então, você frequentar os mesmos ambientes, você conversar. Hoje com as redes sociais você consegue acompanhar, você vai comentando, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá e convidei ele, eu percebi, né, que ele estava se posicionando no canal, no Instagram dele para poder falar mais sobre família, né? Eu já tenho meu canal e o Spotify, então eu já tinha esse caminho. Eu falei para ele, olha, a gente está juntando 2 vontades. Eu percebi que você está se posicionando mais para falar sobre esse assunto. Eu já tenho um público e já tenho um tema onde encaixa perfeitamente. E eu preciso ter convidados para fazer a minha meta dos 52 encontros no ano. Você toparia? Então veja, existiu benefícios múltiplos. Então foi uma oportunidade que eu tive, além da questão da gente gravar, eu aprender mais uma vez enquanto a gente gravava, da gente bater papo antes, trocar telefone celular. Então hoje eu me sinto mais, mais aberto para conseguir conversar com ele, e também estou mais disponível e me coloquei à disposição para qualquer coisa que precisar de mim. Pode contar comigo, se precisar fazer alguma coisa no canal do YouTube que de repente eu saiba, porque eu já fui fazendo vários testes, e isso vai acabar ajudando. Então veja, é a gente utilizar do relacionamento com intencionalidade para a gente estar próximo de pessoas e de ambientes que tenham o resultado que a gente gostaria de ter. Então, por exemplo, eu quero me relacionar mais com vendedores porque eu preciso ser melhor vendedor. Eu tenho que pensar, quem hoje, das pessoas que eu conheço, que é vendedor? Quem que pode me levar para algum ambiente, um encontro, um meet, alguma coisa assim de vendedores, ou um curso que eu posso comprar para ir atrás? Com quem que eu posso estar conversando sobre isso aí para aprender mais habilidades? Então a gente tem que ter essa certa intencionalidade, tem que fazer consistentemente diversificado, porque aquilo, por exemplo, assim como eu convidei o Lucas Ponte para estar aqui no episódio, eu já convidei várias outras pessoas que não toparam, ou que não deram retorno, né? Então por isso que eu te falo assim, a gente não sabe aonde que realmente vai frutificar aquilo. E qual é um ponto muito importante? Lembra que a gente falou que eu tenho que agregar valor primeiro para a rede girar? O que quer dizer? Que se a gente não for uma pessoa interessante, relevante e não tiver o que agregar, consequentemente, a gente não consegue fazer network. Por que algumas pessoas que eu convidei, eu não consegui reter a atenção das pessoas? Eu não consegui agregar valor ou eu não fui relevante o suficiente para a pessoa. Então, por que esse episódio ele vem agora, que a gente está em 70% do ano, 70% do nosso orçamento? Por que só vem agora? Porque lá no começo a gente falou sobre leitura de livros, a gente falou sobre amizades, sobre ambiente, sobre métricas, sobre desenvolver novas habilidades e talentos. Porque se eu não for uma pessoa interessante, eu não consigo agregar valor, eu não consigo falar sobre temas diversos. É por isso que eu gosto muito de ler livro. Por quê? Porque o livro me coloca de maneira mais fácil e barata no mindset de diferentes ambientes. Então hoje eu consigo sentar em diferentes mesas, falar sobre diferentes ideias, situações diferentes, justamente porque eu botei energia nisso. E aí a pessoa tem que saber o quê? Que network é um processo lento, não é nada rápido, imediato, não é para daqui 6 meses. Então já vou contar algumas estratégias, alguns desafios que eu me fiz de network, que eu só fui conseguir alcançar 2, 3 anos depois que eu havia colocado aquela métrica. Então realmente demora, só que quando você vai fazendo consistente, isso vai ficando cada vez mais forte. Só que eu preciso pensar assim, primeiro eu preciso investir em mim, para ser uma pessoa interessante, relevante e ter como agregar valor. Por exemplo, no começo desse ano eu não me botei a saber como que funciona o Spotify, como funciona o YouTube, edição, iluminação, áudio, 1001 coisas. Pois é, hoje se eu ver uma pessoa que está começando a criar qualquer projeto quanto a isso, eu não posso lá trocar informação com a pessoa, eu não posso agregar valor para ela. Recentemente mesmo, uma colega do trabalho, ela foi e comentou, eu tô com um canal, eu tô começando, tô assim, assado. A gente trocou informações, por quê? Porque eu tinha informações para encurtar o tempo dela, veja, eu tô agregando valor. O que isso vai gerar para mim? Não sei, eu não fiz esperando nada em troca, mas ele pode gerar várias e várias coisas, né? E detalhe, eu já agreguei valor para a pessoa. Se um dia eu ver a pessoa no canal dela falando uma coisa que é interessante, eu sinto liberdade de perguntar,
Ou como é que você fez tal coisa no seu vídeo? Quem que é aquela pessoa que você conversou? Você pode me apresentar ela? Entendeu? Olha só, isso é usar o relacionamento. Mas veja, aconteceu porque primeiro foi agregado o valor. Então a gente tem que também saber isso. Você precisa ser interessante. Então não adianta você querer fazer saltos muito grandes disso. Invista primeiro em você e em se expor. As pessoas têm os bloqueios, as objeções para expor, a gente conversou um pouquinho aqui. Mas grande parte dessas objeções, elas estão relacionadas à autoimagem. A pessoa não se sente confiante o suficiente, a pessoa fala assim, quem que sou eu para fulano me dar atenção? Eu não tenho nada para agregar. Grande parte dessas questões são somente bloqueios mentais. Porque à medida que a gente vai se expondo, você vai vendo que aquele medo que você tinha, que é natural, tá? Esse medo é natural. Você vai vendo que ele vai realmente ficando para trás. Você vai vendo que ele é bobeira. Só que eu mesmo, vira e mexe, eu vou em algum local e falo assim, nossa, não estava afim hoje de ficar conectando e conversando. Só que aí eu me lembro o seguinte, eu falo assim, olha, para os resultados que eu quero ter, eu preciso disso. E aí você acaba se expondo. E quanto mais você se expõe, cada vez vai sendo mais natural. Então hoje eu falo muito bem, eu me comunico muito bem, mas não vem de graça. Por exemplo, aqui, esse ano, eu já vou ter feito 52 gravações, né, no final do ano. Ano passado eu fiz 52 encontros no Zoom, fora todas as outras aulas, palestras, congressos, né, que eu estou presente ministrando aula. Então o que quer dizer? Eu estou treinando há anos isso consistentemente, é por isso que hoje eu me expresso bem, hoje eu me comunico bem. Já fiz cursos, já li livros sobre isso, estive associado a pessoas que eram boas nisso, usando o meu network. O que quer dizer? É por isso que hoje eu performo bem, mas eu não nasci assim, né? Então a gente precisa colocar consistência e relacionar com pessoas é justamente isso. Aí eu vou dar uma dica para você. Você quer começar agora relacionamento na sua rede próxima, pessoas que trabalham perto de você, ou a pessoa que você encontrou no elevador, que você encontrou na pracinha quando você caminhava, como que você faz? Você precisa estar realmente interessado na outra pessoa. Vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você para numa conversa e alguém pergunta para você, para saber da sua história? Porque todo mundo adora falar de si mesmo. Todo mundo adora falar da sua vida. São poucos os que são bons ouvintes. O que quer dizer? Que se você for um bom ouvinte e souber fazer perguntas e estiver realmente interessado em ouvir sobre o outro, você vai acabar realmente aprendendo muita coisa e gerando muito network. Então a primeira coisa é se perguntar assim, olha, você é de qual cidade? Olha, já te vi aqui. Você mora aqui perto? E aí você vai perguntar, você trabalha com o quê? E você vai perguntando e ouvindo a pessoa. Me conta um pouco da sua história. Olha, te admiro muito, eu vejo que você tem muito sucesso. Então, como que você chegou até onde você está? Então, isso já é a questão que você agregar valor em alguns casos, porque tem pessoas que elas querem atenção, mas não tem ninguém que para ouvir, mesmo as pessoas importantes, né? Então, essa é uma sacada para você conseguir um acesso fácil. É você perguntar e ouvir. Então, por exemplo, eu, né, uma das minhas atividades profissionais é como cirurgião dentista. Quantos pacientes diferentes eu não atendo de diferentes áreas que eu possa aprender sobre várias coisas. Então, vira e mexe, eu gosto de deixar um pouquinho mais de tempo na agenda, eu até brinco com os pacientes. Eu não gosto de ficar atendendo, não. Eu gosto do cafezinho depois, né? Não é sempre que dá para fazer, mas tem vezes que a gente para lá para conversar e eu pergunto mesmo, falo assim, olha, por que você trabalha? Recentemente mesmo, um paciente meu, ele mexe com o mercado internacional, ele faz exportação de produtos para diferentes países aqui da América Latina e Ásia. Aí eu perguntei para ele, falei, olha, você viaja muito para trabalho? Fui fazendo algumas perguntas, então ele me falou, cara, construí fábrica tal local, fechei, questão de mercado internacional funciona assim, assim, assado. A gente ficou lá uns 40 minutos depois da consulta conversando. Por quê? Porque eu nunca tinha ninguém que eu tinha tido acesso para me falar sobre questão de exportação de produtos, né, óleo de soja, essas coisas assim. Como que funciona essa questão de relação comercial? Por exemplo, por que ele viaja tanto se ele já tem os vendedores e representantes? Veja, eu estou aprendendo. Né? E até comentou comigo, ele falou assim, poucas pessoas perguntam essas questões. Então veja, na própria profissão minha, olha só a quantidade de relacionamento que eu posso fazer com os meus pacientes. Eu posso me tornar amigo dos meus pacientes, né? Aprender muito com eles também. Então você, com certeza, na sua profissão, tá fácil você começar a se relacionar com várias pessoas. Só basta você ter a intenção, você se botar disponível, fazer perguntas, ter interesse no outro e pensar em como que você pode agregar valor. Naturalmente, numa conversa, a pessoa vai deixar alguma deixa, na maior parte das vezes, para mostrar para você onde você pode agregar valor. Igual eu dei um exemplo aqui da questão do vídeo. A pessoa teve dificuldade,
Ah, mas eu não sei editar. Vai lá, compra um. Se você quer fazer aquele relacionamento, você quer se aproximar daquela pessoa, vai lá e resolve o problema. Nem que você chegue e apresente uma outra pessoa, e aí é mais um ponto do networking, que é você servir de ponte. Então você está aqui querendo se associar a essa pessoa apresentou um problema, você não sabe resolver, mas você tem já no seu relacionamento uma outra pessoa que sabe fazer edição de vídeo, por exemplo. Você conversa com essa pessoa, você pode ajudar, dar uma atenção lá, fazer um desconto, fazer alguma coisa assim, e aí você serve de ponte e apresenta essas duas pessoas. Você está aumentando o relacionamento, você está agregando valor para os dois, porque você resolveu o problema de um e você gerou demanda de trabalho para o outro. E aí você já tem uma pessoa que já te conhecia para falar bem de você, desde que você seja uma pessoa interessante, uma pessoa boa, relevante, né? Aí essa pessoa vai falar para você, vai contravalidar você para cá, cada vez você se aproxima mais dessa pessoa, né? Eu vou deixar também um outro desafio aqui, que é você fazer uma lista aí. 2, 3 pessoas que estão um pouco mais distantes de você, fora da sua área, tá? Vamos botar assim, uma pode ser da sua área, a outra ou as outras 2 fora da sua área, para você chegar nelas. Por quê? Porque num dos cursos que eu fiz tinha esse desafio lá. E o que transforma a nossa vida é fazer, é a gente colocar em prática, a gente executar mesmo, né, as coisas. Então, porque muitas pessoas, a pessoa lê um livro, tem a tarefa e não faz, aí, li o livro, mas não mudou nada, eu já sabia aquilo. Pois é, não teve a transformação porque não fez, tá? Então, por exemplo, eu botei 2 pessoas, porque era assim, ó, na época, uma pessoa que eu queria me associar, ela era da mesma profissão, só que ela se posicionava muito bem nas redes sociais. E eu queria me posicionar melhor nas redes sociais. Porque eu já tinha uma certa relevância no meio acadêmico, né? Já estava palestrando em diferentes locais do Brasil e tudo. Porém, a minha relevância digital não era proporcional à minha relevância no meio acadêmico. E as pessoas do meio acadêmico que me relacionavam também não tinham essa relevância digital. Então eu falei, eu preciso começar a me associar com pessoas que têm relevância digital para pegar os códigos para aprender com elas. Então esse foi um ponto. E uma outra pessoa, uma pessoa que um dia eu vi aleatório num local, e eu botei de desafio mesmo. Falei, aquela pessoa parece que é interessante, eu quero dar um jeito de me relacionar com ela. O que acontece? Essas pessoas, em torno de um ano e meio, 2 anos depois que eu fui me associar com elas. E eu fiz várias coisas. Então, por exemplo, de uma delas, eu comecei a seguir no Instagram, eu comecei a comentar, responder, interagir nas postagens. O dia que a pessoa falou para mim que eu vi que ela tinha um livro, o que eu fiz? Eu falei, olha, quero muito comprar o seu livro, tudo. Você pode fazer um autógrafo para mim? A pessoa fez um autógrafo e falou assim, eu posso ir na sua casa buscar, que é a pessoa de Brasília. A gente se encontrou, consegui pegar o livro, trocar informação com ela. Depois eu descobri quem são as pessoas que se relacionam com ela. Então eu fui lá no Instagram, eu vejo lá na lista as pessoas que eu conheço. O que acontece? Eu fui conversando com as pessoas que eu conheço sobre a outra pessoa, pedi para apresentar, até que um dia eu consegui o quê? Sair para jantar com a pessoa. Veja, uma pessoa que eu não tinha nada de relacionamento, nem seguia nas redes. Eu usei a primeira estratégia de agregar valor, que foi estar interessado em comprar o livro da pessoa. Veja, eu usei isso para ganhar um pouco mais de contato com a pessoa. Agora não era qualquer seguidor do Instagram, eu era um leitor da pessoa. Obviamente eu tive que ler o livro para entender do assunto, eu realmente me interessei pelo assunto do livro, não comprei o livro somente por conta disso, né? E qual que é o ponto em si? Eu consegui chegar na pessoa diretamente, isso gerou alguma relação comercial para mim? Nenhuma. Mas olha só, eu comecei a escrever o meu livro, quando eu precisei me associar a pessoas que eram escritoras, ela já estava na minha rede de relacionamento. O que eu fiz? Eu liguei para ela e falei, olha, eu estou pensando esse ano em escrever meu livro e tal, mas eu nunca fiz nenhum, não sei como é que funciona. Você poderia me dar algumas dicas? A pessoa dedicou lá 30 minutos dela, eu lembro que estava no aeroporto, liguei para a pessoa, deixou lá 30 minutos me falando tudo, me mandou até a nota fiscal de quanto que ela pagou, o que ela teve de problema com as editoras, o que ela faria diferente no livro dela. Olha só como é que isso aí já era tipo uns 3 anos depois que eu botei a primeira meta, né? Então foi tipo um ano e meio para conhecer a pessoa, 3 anos depois, para eu colher um benefício que eu nunca imaginava, que eu ia escrever um livro e que eu precisava ter essa conexão, né? A outra pessoa, falei com a pessoa me ignorava, não respondia. Um dia a gente se encontrou no evento social, o que eu fiz? Intencionalmente, eu deixei uma cadeira livre do lado da minha cadeira. Por quê? Porque na hora de sentar, a pessoa sentou, eu sentei do lado dela na hora do almoço. Justamente eu estava próximo, vim conversando com as outras pessoas, comecei a fazer alguns comentários, fui comentando, chamei para um outro momento, vi um dia postando uma coisa lá que eu sabia como eu podia ajudar a pessoa para ficar melhor ainda, porque você aceita um feedback? Não, fui lá, passei informações, fui agindo. Hoje a pessoa é íntima minha. Outras coisas que eu já fiz também, comprei um curso da pessoa,
não porque eu queria somente o conteúdo do curso, mas principalmente para ter relacionamento com a pessoa. Porque a pessoa admirava ela em determinada área, o curso era sobre uma área adjacente. E aí eu queria o quê? Eu queria aprender da outra área lá, que não era o curso. E aí eu queria fazer perguntas para as pessoas. Você acha que se eu for lá no Instagram e perguntar como que você fez tal coisa, a pessoa não responde, porque você não é relevante, você não agregou valor. Agora, quando eu estou dentro do curso da pessoa, eu já saí do universo lá de 50 mil seguidores, certo? Para o universo, por exemplo, de 20, 30, você já está próximo da pessoa. Você vai lá, agrega valor, você é simpático, você mostra confiança, né? Você consegue o quê? Chegar mais próximo. E aí conseguir fazer as perguntas que eu queria fazer. Outra estratégia importante de network é você estar associado a associações, né? Estar linkado a associações. Por exemplo, eu coordeno aqui em Brasília, já vai fazer o quê? Seus 7 para 8 anos, tá? Um grupo de estudos que é do ITI, que é o International Team for Implantology. A primeira vez que eu comecei a coordenar, na verdade, eu comecei a coordenar para agregar valor para o meu mentor, porque, por exemplo, ele tinha pouco tempo disponível, precisava de pessoas para ajudar, eu fui lá ajudar ele na parte burocrática de organização. Por quê? Porque quem está na liderança desses grupos de estudo não ganha nada. Então, é um negócio sem fins lucrativos. Você não ganha, monetiza por conta disso. E é um trampo danado, né? Então, primeiro eu ganhei valor, só que olha só, eu aprendi como mexer nesse grupo. Depois eu fui lá abrir o meu próprio grupo. Como que eu uso hoje para agregar valor? Eu consigo convidar pessoas que podem se tornar membros do grupo, é um jeito de agregar valor. Olha, vamos ter uma palestra, a gente tem direito a tantos convidados. Você não quer ser um convidado nosso? De repente a pessoa vira membro lá, ou mesmo agreguei valor porque a pessoa veio lá, porque geralmente os grupos de estudo têm um jantar e tudo, né? A gente consegue jantar junto. Os professores que eu convido para dar aula, que são 4 encontros por ano, os professores que eu convido, eu busco ele no aeroporto, eu tenho a oportunidade de perguntar para ele, tá tete a tete com a pessoa, para fazer perguntas que lá numa palestra eu não poderia fazer, eu não conseguiria fazer, ou não seria apropriado, certo? Outra coisa, as pessoas que estão no grupo, né, eu acabo estando num cargo de liderança, porque tem que definir todas essas questões burocráticas e tudo. Então eu tenho acesso a essas pessoas e elas têm a mim. Então lembra, é sempre uma troca mútua. Então veja só, estar associado a essas instituições, a esses grupos, é super bacana. E você pode usar mais. Por exemplo, a questão de desenvolvimento de hobbies, né, que a gente falou. Por exemplo, hoje eu tenho certos networks e clientes que eu tenho, por quê? Porque ano passado eu quis me colocar numa nova atividade para conhecer novas pessoas e ter novos desafios e novas habilidades, que foi, por exemplo, o kartismo. Comecei a competir no kartismo. Aí eu chegava para as pessoas e falava assim, olha, eu sou dentista, viu? Precisar de dente aí, fala comigo. Não. O que eu ia lá? Eu ia lá, participava com as pessoas, conversava, perguntava sobre elas, mas eu pegava e seguia elas no Instagram. A pessoa me seguia, como eu estava me posicionando melhor digitalmente, as pessoas viam o meu trabalho. Se a pessoa gostasse, achasse que era relevante e precisasse, me procurava, igual alguns procuraram. Então, veja, a gente precisa estar se expondo a ambientes diferentes. E aí vai mais uma dica importante. Então, você vai para um congresso, você vai para uma reunião, você vai para um grupo da igreja, você vai para um grupo de esportes que você tem. O que você tem que fazer? Eu preciso associar com as pessoas que eu não conheço ainda. Que é muito comum o seguinte, você vai para um congresso, recentemente mesmo, fomos para uma reunião, aí fomos eu e um grande amigo meu. Qual é a tendência? A tendência é você ficar só com a pessoa que você conhece, ficar fechadinho ali naquele curso e não falar com os outros, sendo que a gente tem que pensar diferente. Chegou no lugar, eu preciso estar distante das pessoas que eu conheço e estar próximo só de pessoas que eu não conheço. Então olha só, os dois amigos, né, eu e meu amigo, a gente podia muito bem o quê? Se dividir, cada um conversava com pessoas diferentes, depois a gente se unia para apresentar as pessoas que a gente conheceu, a gente já estava agregando valor. Então é isso, a gente tem que se expor mesmo, tem que estar associado com essas outras pessoas. Outras dicas importantes, né, quanto à questão de network. Então, geralmente os eventos de network ou eventos sociais que podemos utilizar como network, ele está envolvendo lá, por exemplo, uma confraternização, certo? Tem comida e bebida. Então, por exemplo, quanto à questão do álcool, se você foi lá para fazer network, uma dica que eu dou é você não beber álcool. Porque, naturalmente, a pessoa fala assim, mas eu fico mais alegre, eu converso mais e tal. Só que você perde parte da consciência, você perde a intencionalidade, você perde a proporcionalidade. Quando você vê, você falou mais do que você precisa, mais do que você devia, você espantou as pessoas e você passou uma má impressão, né, se você se exagerar.
Então, você tá lá sob o controle da sua parte consciente é importante. Né? Então, não, eu tô no local só para me divertir, não vou fazer network nem nada, beleza. Né? Não, eu consigo me controlar para beber moderadamente. Ok, né? Mas se você tem lá só para fazer network, uma dica que eu dou é isso. Vai e não beba. Porque, inclusive, é o seguinte, as outras pessoas estão bebendo. As outras pessoas estão mais fáceis, mais disponíveis, porque elas tiraram parte dos bloqueios conscientes, porque estão bebendo bebida alcoólica. E você que não está bebendo, você consegue manejar muito mais essas relações. É a mesma coisa quanto a comida. Você foi para fazer um network, você foi para uma reunião importante, uma dica, come alguma coisa antes. Por quê? Você chega lá às vezes ansioso, com fome, esses eventos sociais sempre tem comida boa. O que você faz? Você quer cair para dentro comendo, né? Quer ser guloso. Você passa uma impressão de desespero, você passa falta de modos e detalhe, você está mastigando o tempo todo. Era o tempo que você podia estar falando, fazendo pergunta, sendo mais elegante, certo? Essa é uma coisa que eu tive que trabalhar mesmo, porque eu chegava esfomeado. Chegava e caía para dentro, né? Tô falando de mim mesmo. Então, é uma coisa que eu tive que controlar. Aí o que eu faço? Como uma barrinha de cereal antes, faço uma refeição um pouco mais perto do horário, ou se eu não fiz, eu lembro falando assim, ó, você não tá aqui para comer, você não tá aqui para comer. Então, a gente tem que cuidar justamente desses pequenos detalhes que são esses que fazem a diferença, né? Não vou postergar tanto mais, porque senão realmente a gente acaba saindo, né? Não é o objetivo nosso aqui a gente gostar do assunto, mas veja que eu passei aqui dicas importantes para vocês sobre, a gente falou o que é o network, que é uma rede de relacionamento mútuo, você tem que agregar valor para a pessoa, pensar sempre no que eu posso ajudar o outro primeiro, eu preciso ajudar primeiro, eu não posso esperar nada em troca. Isso vai surgir naturalmente, eu tenho que buscar fazer amizades e não fazer negócio. Quando você busca ter amizades, naturalmente os negócios vêm depois, que todo mundo prefere fazer negócio com quem é amigo. Eu tenho que ser uma pessoa interessante, relevante, ter o que agregar valor ou ter pessoas para apresentar. E eu preciso ser intencional e ter paciência. Então, são essas aí as dicas do network. Vou terminar falando para vocês de alguns pontos, né, do network relacionado à questão de conceitos bíblicos. Porque, como eu sempre falo para vocês em outros episódios, ou na maior parte dos episódios, quando a gente para olhar, tá tudo lá dentro, né? Então vou mostrar um para vocês aqui, que é Provérbios 23, 2-3. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Isso vale tanto para a comida quanto para a bebida. Veja, alguém te embriagar, pode ser que a pessoa está querendo tirar informação sua. Né? E aqui lá, você perde o controle. É a mesma coisa de comer. Que está falando, não seja guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer e beber a boa comida que está lá. Então, em situações sociais, a gente precisa ser realmente mais moderado, mais controlado nisso. E aí eu quero aproveitar para falar uma coisa que é assim, às vezes a pessoa fala, mas quando eu bebo eu fico mais solto, fica mais fácil de conversar com as pessoas. Aí vamos lá, se você quando bebe é diferente do que você quando está consciente, você acha que é mais fácil falar, você tem que pensar assim, quando eu me torno inconsciente eu falo mais fácil. O que será que conscientemente, quando eu estou consciente, me bloqueia? Que geralmente é uma coisa inconsciente, né? Você tem que buscar o que é o bloqueio que eu tenho, que eu preciso beber para me relacionar. Que tem que ser o contrário, você não pode deixar a bebida te dominar. Você que tem que ter o domínio próprio. Então assim, aonde que eu me bloqueio que eu não me boto? O que é a objeção que eu tenho? Será que é a baixa autoestima? Será que é o bloqueio de imagem? Será que é alguma coisa, algum trauma que eu preciso ressignificar? Né? Então veja que às vezes se você usa essa desculpa que eu preciso beber para conversar melhor, talvez você tenha outra coisa para tratar, tá? Só abrir esse adendo aqui. Então aqui, autocontrole e disciplina. Porque Deus, né, Timóteo, tá? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então para fazer network você não pode ser tímido e Deus não te deu a timidez. Né? Deus te falou o quê? Seja forte e corajoso. E aqui diz mais, né? Te deu poder, amor e equilíbrio. Então, amor é o quê? Eu não estou falando que relacionamento é você ajudar os outros sem esperar em troca que as coisas vão começar a surgir, que você vai começar a ser amigo das pessoas. Isso aqui é amar o próximo, é estar ajudando o outro. Ser equilibrado, a gente não falou em vários momentos que você tem que ser equilibrado, você tem que ouvir mais do que falar, sendo que a nossa tendência é sempre falar mais. E é uma coisa que eu preciso cuidar. Eu gosto muito de falar. Então, para fazer network, eu falo, Lucas, você tem que, ser mais sábio e menos tolo, né?
Porque o tolo fala muito, o sábio escuta mais. Tanto que tem uma parte em Provérbios que fala assim: até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Então veja que um dos segredos é falar menos, né, do que se ouve, né? Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Hoje eu cheguei a pessoas que eu, se pensasse ali 3, 4, 5 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, seria inimaginável me associar com essas pessoas ou estar próximo delas. Então aqui, quando a gente mentaliza, quando a gente tem ambição, quando a gente se bota em movimento e faz o que é necessário, a gente consegue alcançar. Aí outra coisa que é importante também na questão network é você ser honesto e íntegro. É o que a gente falou, você precisa ter um interesse genuíno na outra pessoa, né? Então aqui, ó, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Está lá em Provérbios. Então o que quer dizer? Você tem que ser autêntico, você tem que ser a pessoa que você é e você tem que estar interessado efetivamente no outro, né? O Senhor, aqui em Provérbios também, ó, o Senhor abomina os lábios mentirosos, mas os que agem com fidelidade eles são agradáveis. A gente já falou, teve um episódio aqui só sobre isso. Fale a verdade ou pelo menos não minta. Porque às vezes a pessoa fica querendo o quê? A pessoa quer contar história, quer contar mentira para agregar o valor dela, para parecer importante pro outro. Não adianta, a mentira tem perna curta, esse tiro vai sair pela culatra, não vai ser um bom relacionamento. Então a pessoa tem que pensar justamente o quê? Ser honesto, ser sincero. Ah, mas eu queria ser uma pessoa mais relevante. Então primeiro foque em ser mais relevante. E para ser mais relevante, você precisa associar com pessoas também. Então sempre esse caminho do network ele vai estar associado. Aí outra coisa aqui, ó, se alguém quiser ser o primeiro, né, será o último de todos e serve de todos. E aí vem aquela complementação que eu falei para vocês, maior é o que serve. Então às vezes a pessoa quer fazer relacionamento, mas ela quer que os outros sirvam a ela. Ah, eu vou falar com você, o que você pode me ajudar? Não, você tem que pensar o quê? O que eu posso te ajudar primeiro? Como que eu posso te servir? Outra coisa também que a gente pode utilizar quando a questão de network é o presente mesmo. Dar um presente é uma maneira de você abrir caminhos, né? Então aqui, ó, um presente abre o caminho e facilita o acesso ao poderoso. Tá lá em Provérbios. Então você quer chegar numa pessoa, dá um presente para ela. Qualquer um que seja, a pessoa já vai te dar mais tempo. Pensa em você. A pessoa só te manda mensagem no Instagram. A outra manda entregar um presente para você no seu serviço quando encontra com você. E depois fala pra você, qual que vai reter mais a sua atenção? Aqui, ó, ouvir mais do que falar, né? Provérbios também, para responder antes de ouvir, aqui ó, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, a pessoa tá falando, você já vai entrar no meio da pessoa e começa a falar. Não, então você só responde depois que você terminar de ouvir. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar sobre network com vocês. Espero que tenha agregado valor. Sempre tem alguma coisa que depois que acaba o episódio, falou, nossa, esqueci de falar tal coisa, mas é aquilo. Se vocês pegarem uma coisa aqui do episódio, já valeu a pena, né? E eu conto aí com um comentário de vocês, tá? E perguntas aí que eu vou respondendo no chat para que a gente possa ir interagindo cada vez mais.